Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papos de Carreira. Eu aqui, Caio Infante, junto com o meu co-host, amigo, parceiro, ele que está na final da Libertadores, Bruno Fisben. Seja muito bem-vindo a mais um Papos de Carreira. Olha o Gabigol aí. Apesar de não ter feito mais nada nos últimos jogos, pelo menos estamos na final. Resolveu. Mas legal, é isso aí. Vamos ter um excelente papo pela frente. E quem está hoje aqui com a gente, Brunão? Cara, hoje a gente está, com o ilustre Eduardo Valadares. Tô com uma mini bio que eu pedi para ele, um pouco extensa aqui, porque eu acho que o mínimo que ele poderia mandar, já é muita coisa. Então vou falar rapidinho aqui para quem não conhece, e depois a gente começa a bater o papo. Eu vou talvez de baixo para cima aqui do que ele mandou. Mais de 2 décadas de experiência com educação e aprendizagem, autor do livro Como Aprender Melhor, pela Amazon, mentor da TOT, Ensina Brasil, iniciativa Jovem Shell, membro da Talentos da Educação da Fundação Lehman e da Teach the Future Org, 5 palestras internacionais, o TEDx, o South by Southwest, né, de Edu Speaker, né? Criador da metodologia Guia do Estudo Perfeito, do Descomplica, da plataforma Descomplica, do ilustre Marco Fisben, que coincidentemente é meu irmão. Faz palestras, enfim, oficinas, mentorias e tal. E aí eu vou falar o último parágrafo aqui, que eu já vou começar a pegar o gancho, porque, para leigo no assunto, você tem que explicar aqui o que é isso, hein? Designer de experiência de aprendizagem, pesquisador autodirigido sobre a cultura da vergonha e da importância da vulnerabilidade na educação e estudioso sobre letramento de futuros. Já começa explicando para a gente o que é isso aí, Valadares. E já agradecendo super por ter aceitado o convite, por ter conseguido uma agendinha aí para bater um papo com a gente. Com certeza vai ser ótimo. Super obrigado aí, cara. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado, Bruno. Boa tarde para você, para o Caio. Prazer enorme conversar com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse episódio. Já quero deixar aqui o espaço super aberto também para depois a gente trocar mais papo, depois que continuar esse episódio. Caso a gente converse alguma coisa aqui, você fique com alguma curiosidade ou dúvida. Bruno, eu poderia pegar isso tudo que você me apresentou e só, sei lá, restringir na palavra curiosidade, curioso. Quem é Eduardo Valadares? Eu sou um curioso, talvez até uma outra palavra também sou um questionador. Eu vejo que essa tendência que a gente sempre tem, né, quando a gente apresenta uma pessoa dizendo o que ela faz ou o que fez, eu acho que a gente não fica muito naquela coisa executivona, assim, de pensar nas atribuições corporativas. E eu acho que a gente, quando se apresenta para outra pessoa que não nos conhece, acho que é válido dizer primeiro quem a gente é. Eu sou um cara muito curioso, muito questionador, sou um cara, apesar do Brasil, otimista. Eu acredito que o futuro ainda é melhor do que a gente imagina, tendo em vista aí avanços de várias áreas que temos. Então, eu gosto de pensar de maneira otimista sobre as coisas, mas também sou um questionador, sou um problematizador, gosto muito de ponderar as situações. Essa descrição que tem, né, de designer de experiências de aprendizagem. Eu não sou designer. Design é uma palavra interessante, né, que vem do inglês, mas que significa muito essa coisa de arquitetura, arquiteto, arquitetar, desenhar, planejar. Então, eu gosto muito de um exercício, Bruno, Caio, do pensar como designer, que é justamente pensar nas problemáticas, nas origens das coisas, nas causas dos problemas, para tentar resolver determinadas situações. Então, eu venho desenvolvendo esse pensamento como designer. A palavra experiência ela é muito importante no meu discurso. Então, designer de experiência de aprendizagem. Eu sou muito envolvido com a educação há mais de 20 anos, como você leu, como você disse. Sou professor por formação, mas gosto hoje em dia de me apresentar com essa tagzinha do designer de experiência de aprendizagem, porque eu já fiz, faço e quero continuar fazendo tantas outras coisas que eu acho que isso se agrupa melhor aí com essa tagzinha, além de professor. Também sou palestrante, mentor, autor, então acho que isso tudo reúne de uma forma
mais específica. E, por último, quando eu coloquei ali pesquisador da cultura da vergonha, da vulnerabilidade na educação, isso tem a ver com os últimos estudos que eu faço há cerca de 8, 7 anos para cá. Eu acho que todas nós temos questões e problemas com a questão da vergonha. Vergonha é uma palavra pouco discutida e pouco falada. Vergonha pessoal, vergonha profissional, vergonha quando a gente se apresenta em público, vergonha quando a gente está aqui conversando. Será que eu faço uma pergunta para ele vai gostar ou não vai? A questão da vergonha é uma questão muito intimista, delicada, que envolve vários aspectos. Eu venho estudando isso, mas em maior dimensão a palavra vulnerabilidade, que num primeiro momento a gente interpreta que vulnerabilidade está muito ligado à questão social, mas na verdade é o trato da vulnerabilidade pessoal, que é justamente essa coisa do apetite pelo risco, a vontade de mudança, a vontade de ousar, de... Não é não ter medo, é ter medo, mas sabendo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E na boa, Bruno, Caio, todo mundo que já está aí acompanhando essa nossa conversa, a gente passa por situações de vulnerabilidade todos os dias, se associarmos a vulnerabilidade aí à questão da vergonha, né? A vulnerabilidade nos relacionamentos, num casamento, num namoro, num noivado, numa relação conjugal, a vulnerabilidade numa situação aí de trabalho, né? Então, acho que a vulnerabilidade ela está tão forte, tão presente em tudo, que eu acho que a gente precisa discutir isso com mais força. E eu carrego essa experiência da sala de aula. Então, eu fui professor de sala de aula por mais de 16 anos. Hoje eu trabalho ainda como professor, mas mais no ambiente virtual. E eu ainda vejo que, por muitas vezes, essa questão da vergonha, da vulnerabilidade limita, bloqueia, por muitas vezes, o desenvolvimento pessoal de muita gente. Então, é sobre isso aí que eu gosto de falar. Legal, maneiro. Pegando alunos também, eu dei aula, claro que não o tempo que você, mas eu dei aula uns bons anos também, olhando para a vergonha, até mesmo de fazer uma pergunta, né? Isso aí, o que a gente mais vê, né? Tá explicando e pessoas que têm vergonha de só fazer uma pergunta, né? Exato. E aí o que o professor vai achar, o que a outra Nem quer pessoa levantar a mão, né? Nem quer levantar a mão. Será que a turma vai rir de mim? Será que os colegas vão achar minha pergunta ridícula, absurda, né? E a gente também, uma coisa que eu fazia muito, quando você tem muitos anos de sala de aula, com certeza você fazia isso também, principalmente no presencial, né? No online talvez não dê, mas eu nunca dei aula online, né? Só no presencial. Tipo assim, se você observa muito bem a turma, você olha a cara de uma pessoa, você sabe que ela quer fazer uma pergunta, né? E aí você meio que provoca isso para colocar ela tirar ela desse lugar de vergonha, né? E aí, milhares de vezes eu olhava e eu percebia que a pessoa queria fazer uma pergunta, falei, calma que eu já vou deixar você perguntar. Como é que você sabe? Não, eu sei. Nesse momento você tem essa dúvida. Então, só pegando um parênteses aí sobre isso. E eu vejo, Bruno, como que é importante a gente parar para falar sobre isso, porque você foi bem pontual e importante nessa tua referência de sala de aula, porque esse tipo de comportamento começa com a gente desde que a gente é novinho, novinha, pequenininho, está ali no ensino fundamental, vai para o ensino médio, e a gente continua levando esse tipo de comportamento para a faculdade, continua levando esse tipo de comportamento para o mercado de trabalho. Então, a gente está numa reunião no mercado de trabalho. Será que eu faço uma pergunta aqui no meio da reunião ou é melhor me calar? Né? Então, eu vejo que por muitas vezes a gente perde oportunidade, a gente deixa de avançar numa determinada conquista pessoal, conquista profissional, pela questão da vergonha, né? Em tempo, eu gosto muito também de falar sobre isso. Nenhum problema, depois a gente pode entrar no mérito com mais profundidade, nenhum problema quando as pessoas são mais tímidas, quando as pessoas são introvertidas. Estava até outro dia lendo uma matéria sobre isso, o quanto que a pandemia trouxe também, né, essa questão das pessoas mais introvertidas trabalharem com mais, assim, segurança, porque não precisa estar no escritório, não precisa estar exposta a tanta gente. Mas, assim, sem entrar muito nesse mérito, nenhum problema em as pessoas serem introvertidas e envergonhadas, né?
Meu papo aqui nem é muito essa ditadura de que as pessoas têm que perder a vergonha. Não, não é isso. Mas é criar um clima de mais amistosidade, de afeto, de acolhimento, que é uma palavra de que eu gosto muito no meio da educação. A gente traz muito um discurso de obediência, regra, uma ditadura de comportamento formal, quando a gente talvez poderia desmistificar um pouco determinadas cobranças e tornar as coisas um pouco mais leves. Eu acho que é mais ou menos aí sobre esse ponto que a gente poderia pensar mais nessa coisa da vergonha. É por aí. Antes de talvez perguntar, putz, onde você começou, né? A gente começa pelo teu começo ali, mas levando isso também para o lado corporativo, com certeza o Caio também saberia falar muito sobre isso, é a tal da cultura, cala a boca e trabalha, ou então a cultura do, porra, fala aí o que você quiser, que a gente está aberto a escutar, e se errar não tem problema. O Caio ficaria aqui 10 dias falando sobre cultura organizacional. Mas é exatamente isso, né? Você criar um ambiente propício para que a pessoa não tenha vergonha. E pergunte, dê ideias, sugira coisas. Quantas ideias dentro das empresas vieram de pessoas que tinham essa abertura para falar e dar ideia, e quantas inovações não aconteceram em empresas que não têm essa cultura, né? Só essa cultura top-down, e putz, é quem manda, é quem está em cima, tudo vem de cima para baixo, né? Então, são parênteses aí, fazendo uma analogia para o mundo corporativo, porque a cultura organizacional impacta totalmente nisso, né? Mas aí, Eduardo, uma pergunta para você. Eu dou aula também, mais online que presencial, do meu tema aqui em Employer Branding. Não sou professor, entre aspas, descobri por acaso, por necessidade, digamos assim, mas enfim. E tem, de novo, na minha não tão vasta experiência também, sempre tem alunos dominantes, né? Então, às vezes tem 40, 50 pessoas no curso e parece que tem 4 ou 5 só, que são quem faz as perguntas, que levanta a mão para ser voluntário, aquela coisa toda. Talvez volte muito na questão da vergonha, né? Aquele medo de perguntar, de se expor, sei lá o quê. Não sei se você tem dica, ou você falou, pesquisador, estudioso e tal, como é que as pessoas eventualmente suprem esse medo, esse receio aí, né? E até eu como professor, uma dica até para mim mesmo, né? Como é que eu tento engajar mais as pessoas, que de repente eu sei que o Bruno falou, hoje online é todo mundo câmera desligada praticamente, eu não tenho a mínima ideia se a pessoa está vendo, se ela está brincando com o cachorro, né? Ou se ela foi... Então é complicado. Então como é que, e de novo, eu sei que tem 4, 5 pessoas sempre, eu dou aula para mais ou menos 40, 50 pessoas nas minhas turmas, tem 4 ou 5 que dominam. Como que você vê isso? Obviamente você deve ter passado isso muitos anos, mas legal. Como assim também? Vou pegar essa tua pergunta e responder de uma forma assim mais completona, pegando o gancho também do que o Bruno trouxe, pelo seguinte. Bruno, Caio, sabe como é que eu enxergo também? Tem uma questão aí, ao meu ver, muito cultural, forte, no seguinte sentido. A gente cresceu muito baseado numa cultura de resultado. Eu tenho pesquisado e lido e estudado muito sobre esse ponto. A cultura do resultado, até quando ainda há pouco, Bruno, você se expressou na linguagem top-down, tem que sair fazendo. As empresas, principalmente quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente repara isso, né? Olha, as metas são essas aqui, você tem que entregar isso aqui, final do mês isso aqui. Você só vai ter seu salário se entregar isso aqui. Tá, ok. Eu defendo muito a tese da cultura da aprendizagem. Se a gente voltar às escolas, a gente já entra nas escolas e se desenvolve nas escolas com essa mentalidade também da cultura do resultado. A cultura do resultado são as avaliações, as provas e as notas altas a qualquer preço. Para passar de ano, né? Mas para passar de ano, né? Pais e mães estimulam seus filhos a ganharem notas altas nas suas provas e, em recompensa, só vai sair final de semana, só vai ganhar bicicleta, só vai jogar videogame se tirar 9 em matemática. Aí parece que a gente cresce com a mentalidade de tenho que tirar 9 em matemática. Olha o que eu vou fazer. Se aprendeu, se aprendi ou não, sei lá, mas eu tirei 9. Fiz o que minha mãe queria, posso jogar videogame. Então a gente não cresce com a mentalidade sobre o que eu aprendi de fato sobre história, sobre geografia, ou quando eu vou para a faculdade, ou quando eu vou para o mercado de trabalho. Não, final do mês eu tenho lá meu salário. Eu entreguei o que a empresa pediu.
Agora eu tenho meu bônus, porque agora eu posso aumentar meu salário. Mas o que você aprendeu? Como você está se desenvolvendo de fato? E aí, Caio, respondendo diretamente à sua pergunta, então, ponto que eu estou trazendo é o confronto entre cultura de resultado e cultura de aprendizagem, né? Essa, para mim, cultura de aprendizagem, ela está muito ligada também a essa visão de que a gente só aprende na escola ou só aprende em fase escolar. Parece que agora eu, Eduardo, eu tenho 43 anos, barba branca. Não, pô, já passou a fase de estudar, né, meu filho? Agora você tem que trabalhar. Como assim? Então, hoje se fala muito, aí no mercado de trabalho se usa muito a expressão em inglês lifelong learning, que na prática é o aprendizado contínuo, aprendizado constante. Eu vejo, Caio, que a maneira de a gente melhorar essa abordagem do professor-professora para o aluno para aluna e vice-versa, é quando a gente cria uma própria relação amistosa, tanto ao passar o que se ensina, quanto o que se aprende. Então agora eu vou dar uma viajada aqui que eu acho que é importante, tá? Tô gostando, tô gostando. Eu sou professor, Caio, mas a gente tem que parar um pouco com essa noção e visão de que só é o professor quem ensina. Quando eu fui professor no meu primeiro ciclo de aprendizagem, pessoal que está nos acompanhando, eu gosto muito de usar essa expressão. A gente fala muito em carreira, carreira, carreira. Eu gosto muito de usar a expressão ciclo de aprendizagem. Meu primeiro ciclo de aprendizagem foi sendo professor. Bruno, Caio, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria um professor muito melhor, porque eu fui muito um professor unilateral. Eu entrava em sala, expressão aspas, cuspia a matéria e saía da sala. Eu quase não fazia muitas perguntas. Eu quase não conseguia receber muitas perguntas. A aula passava rápida, eu tinha que entregar um conteúdo absurdo durante 1h30 ou 1 hora de aula, e aí eu me sentia sobrecarregado. De uma certa maneira, na verdade, eu colocava um conteúdo e a galera copiava. Será que isso é aula? Será que isso é aprender? Será que isso não é a cultura do resultado e não a cultura da aprendizagem? Dito isso, então, Caio e Bruno, eu gosto muito de refletir sobre o quanto que nós não deveríamos, tanto na escola, na universidade e também nas relações de trabalho, criar esse espírito de deixa eu deixar as pessoas à vontade para elas perguntarem o que elas quiserem. Isso pode começar pelo formato. A gente fazer reuniões mais em círculo, em que todos os rostinhos se olham, e não aquele formato antigo lá da sala de aula, ou até mesmo numa reunião de trabalho, em que as pessoas sentam uma atrás da outra e vê a nuca do colega, e não o rosto do outro. Está numa reunião, numa apresentação, numa palestra, está olhando para o cangote do outro, não está olhando para como a pessoa está recebendo, ou os parceiros daquele encontro estão recebendo aquela comunicação. Então, Caio, uma forma, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que tanto para quem está na liderança, para quem está recebendo a mensagem, é criar um ambiente de maior amistosidade, informalidade, deixar as pessoas um pouco mais abertas a quererem perguntar. Eu tenho para mim que eu não deixei meus alunos e minhas alunas muito à vontade para perguntar. Eu já chegava, conteúdo. O aluno, peraí. Então, eu também no mercado de trabalho, eu já fui gestor, tá? Fui gestor de pessoas por um bom tempo. Já liderei muitas pessoas. Minha primeira experiência como gestor, logo a primeira, foi em 2011, liderar um setor de 270 funcionários. Caramba! Primeira experiência como gestor de pessoas era para contratar, desligar, gerenciar, treinar, desenvolver pessoas num setor que tinham 280 jovens universitárias. Caramba! E eu não deixava as pessoas fazerem muitas perguntas. O procedimento para trabalhar aqui é esse, tem esse manual, lê o manual, estuda, semana que vem a gente começa. Já leu tudo? Tem alguma dúvida? Me pergunta, qual a dúvida? Não, então vamos começar. Tá, mas e aí, como é que eu envolvo mais? Como é que eu treino melhor? Como é que eu deixo as pessoas mais à vontade para quererem perguntar? Eu vejo, então, Caio, que a gente deveria desenvolver mais 2 aspectos. O clima de amistosidade, de engajamento, de envolvimento. E o outro é o da curiosidade. Deixar nossas colaboradoras e nossos colaboradores mais curiosos sobre o processo de se desenvolver
de aprender. E não simplesmente enfiar goela abaixo, eu estou forçando essa expressão de propósito. Olha como é que a gente funciona, olha como é que a gente pensa. Não, vamos conversar um pouco mais, vamos discutir um pouco mais, vamos construir mais juntos, mas que isso não fosse só um slogan simplista que muitas empresas, por muitas vezes, acabam empregando de forma artificial. Vamos construir juntos. Constrói mesmo? Estamos ouvindo mesmo? Será que a gente está dialogando mesmo? Será que aqueles formulários lá de avaliação de desempenho são levados em consideração ou aquilo é só uma estatística mesmo dentro da corporação? Até que ponto, quando a gente tem a coragem de fazer uma crítica dentro do ambiente de trabalho, minha gestora, meu gestor, chega, pô, gostei que você apontou. Nunca ninguém tinha falado isso do nosso setor. Que legal que você está aqui dentro e você está reparando isso. Obrigado. Isso é fazer. Construir juntos, né? Fazer uma rede mais colaborativa. Não sei se te respondi, Caio, mas eu penso que como professor, a gente deve estimular cada vez mais essa abertura, esse envolvimento e tirar um pouco esse estigma. Sou professor, só eu que falo, só eu que ensino. Então, sei lá, tem umas técnicas de aprendizagem que a gente fala bastante hoje, né, de problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas. Então, vamos levar situações problemáticas e pedir que os alunos construam as soluções ou as possibilidades de respostas. E a gente leva os caminhos e deixa as alunas e os alunos refletirem, questionarem e trazerem daqui a 2, 3 semanas uma solução para aquilo. É uma maneira. Estimular muito mais o que a gente chama de mentalidade de crescimento, né? Que é muito mais essa curiosidade, essa flexibilidade mental. E não, eu estou fazendo aqui porque o professor disse que é assim. Então, eu sou um repetidor de processos. Por isso, Bruno, que ainda há pouco, quando você falou o negócio de perguntas, se eu não me engano, de inovação, por isso que a gente faz poucas perguntas. A gente não é estimulado desde cedo e também no ambiente de trabalho a perguntar, só a obedecer, só a repetir. E eu vejo que a gente está entrando numa era aí bem legal, com uma nova geração que já chegou, com uma era de tecnologia aguçada, em que a gente percebeu que está tudo pronto na internet, em vários aspectos, a gente tem que aguçar muito mais como co-criar, gosto muito daquele livro do Austin Kleon, Roube como Artista. Já está tudo pronto aí. Acho que o lance é como é que eu pego isso aqui e recrio? Como é que eu pego isso aqui e faço melhor? Como é que isso aqui eu boto agora a minha cara, boto a minha marca? E eu acho que para isso é a criatividade que entra em jogo, é a curiosidade que entra em jogo, é o medo de não errar que entra em jogo. E não simplesmente aprendi o conceito tal. Está no Google, está na internet, pô. Acho que é por aí. Pô, eu vou te falar, eu acho que eu não precisaria fazer mais nenhuma pergunta, deixaria você falar por mais de meia hora e encerraria aqui o painel e beleza. Mesmo, né? O cara já deu uma aula, né? Viu a pergunta, o cara voltou com uma aula. Já... Pô, eu tô aqui, estou 5, 10 minutos aqui, completamente calado, escutando o cara falar. Mas eu queria pegar um gancho assim, do que você falou. Eu e o Caio, a gente trabalha muito... Assim, a gente é fornecedor para soluções de RH, né, para o mundo corporativo. Então, a gente, de fato, está muito inserido nesse mundo, né? E aí, pô, eu queria pegar um gancho, assim, porque você trabalha muito com jovem, né? E esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, né? Então, pô, eu queria falar um pouquinho disso, assim, o que você... Talvez eu comece perguntando, assim, o que você acha que é bom do que esses jovens estão trazendo para dentro das corporações, né? E que, eventualmente, não que a gente não levava na época e tal, mas com tecnologia, com tudo na mão e com, de repente, talvez a gente fale um pouquinho sobre faculdade também, sobre a graduação em si, mas o que você acha que de melhor, de legal que essa galera está levando para dentro das empresas? E, por outro lado, não vou falar o que de pior, mas, assim, a gente percebe muito, né, a geração mais jovem, assim, mais ansiosa, pulando de galho em galho, querendo aprender. Nossa, eu tenho 3 meses aqui, 6 meses para aprender, e já está olhando para o lado, já está pedindo demissão para ir para outra empresa. Eu não sei também se isso é bom, isso é ruim, talvez a gente só descubra daqui a 20 anos, né? Quando essas pessoas chegarem ou não em algum lugar. Talvez agora a gente não saiba dizer se é bom ou se não é, né? É só diferente do que a gente fazia, mas é bom, é ruim, não sei.
Vamos ver onde é que eles vão chegar, e aí a gente vai dizer se é bom ou se é ruim, pelo menos a minha visão, né? Mas, assim, queria que você falasse o que de melhor eles levam e o que talvez eles precisam, escutar os mais velhos, ou então, baixar um pouco a bola. Qual é o outro lado da moeda que você falaria? Adorei. Adorei a pergunta, Bruno, por vários aspectos. Primeiro aspecto, eu estou treinando para ser pai. Não sou pai ainda. Você é. Não sei se o Caio é, por exemplo. Caio também. Caio. Eu sou também. Que legal. Eu já posso te dizer, antes de você continuar falando, já posso te dizer que qualquer treino é treino, jogo é jogo. Depois que nascer, que tu vai ver que aí o juiz vai apitar mesmo. E é só final de Libertadores. Tu vai entrar jogada na final da Libertadores, mas vai lá. Eu estou bem ciente disso, ainda que não seja pai, porque sou padrinho de 2 crianças. Então, um está com 2 aninhos, Davi, meu afilhado, e minha afilhada Ana Luísa, que está com 6. Então, assim, eu estou também já dimensionando bem a trabalheira do que é ser pai. Mas, assim, primeiro ponto, eu vou falar sem muita experiência paternal ainda, mas com um grande conhecimento de causa sobre essa coisa das gerações, porque eu estudo isso, eu estudo gerações. E, Bruno, eu vou levantar aqui umas coisas que eu penso da seguinte maneira. Vamos lá. Segundo aspecto, primeiro, preciso levar em consideração criação, época, cultura, contexto. Segundo aspecto, como eu venho da sala de aula, eu não estou mais na sala de aula há 7 anos, mas eu convivi com a sala de aula por 16. Eu vi realmente jovens que estudaram lá no início dos anos 2000, década de 2010 para cá, que tinham um comportamento tal. Essa galera, já está, obviamente, no mercado de trabalho há um bom tempo. Tem uma galera aí que está empreendendo, uma galera que está criando o seu próprio negócio. A galera que já entrou na faculdade, já saiu, mas eu continuo também trabalhando com muita gente que está indo para a faculdade agora. Meu ponto todo é o seguinte, eu convivo ainda com muito professor que repete um discurso assim, que saudade daquela geração de antigamente, aqueles alunos de antigamente que perguntavam coisas boas, hoje em dia a galera não quer nada. Eu não gosto desse discurso. Porque, para mim, tem muito uma visão aí, eu sou professor de redação, eu ensino a argumentar. Tem uma visão aí muito reducionista das coisas. Em todas as épocas e em todas as gerações, sempre tivemos jovens interessadas e interessados e jovens um pouco desinteressadas e desinteressados. Mas será que a gente, como pai, mãe, gestor, gestora, líder, professor, professora, também às vezes pergunta por que aquela pessoa ali está desinteressada pelo processo de aprendizagem? Talvez aquilo realmente não tenha fascinado, despertado nele, alguma coisa legal. De novo, por que a gente precisa continuar sempre com essa ditadura de que tem que estudar isso? Alguém me perguntou o que eu queria estudar, o que eu queria ser, o que eu poderia fazer. A minha vida, eu, Eduardo Valadares, eu passei muito na minha infância, na minha adolescência, por imposições. Minha mãe me obrigou, eu tinha que estudar instrumento musical. Eu amo música hoje. Mas eu fui obrigado a estudar piano, flauta, violino. Eu estudei esses 3 instrumentos. E nunca quis estudar instrumento, mas a minha mãe nunca perguntou. Foi colocado goela abaixo. Por isso que eu bato tanto nessa tecla hoje sobre convites, conversas, descobertas, humildade, troca, escuta. Mas, de novo, eu sou professor de redação e em redação a gente estimula muito um raciocínio da dialética. Existe o argumento A. Mas agora vamos trazer um argumento B também, que é contrário a isso. Foi o que o Bruno trouxe. Bruno, concordo muito com você também sobre alguns carimbos, estereótipos e retratos que a gente acaba fazendo sobre a geração. Sim, a geração de 2000, 2010 para cá é uma galera que está se mostrando bastante ansiosa. Pausa. Será que muito ansiosa ou curiosa? Será que, de repente, é porque essa geração agora está tendo mais possibilidades de experimentações? Coisa que eu não tive tanto quando eu estava lá escolhendo carreira, e essa galera hoje tem mais?
E será que os meus filhos, lá no futuro, vão ter muito e muito mais? Bem capaz, hein? Eu sou um estudioso de futuro. Eu leio muita coisa sobre o que está sendo descoberto, inventado, questionado. Me parece que daqui a algum tempo vamos ter 2, 3 vezes mais opções do que fazer na vida. E isso é ruim? Não acho ruim. Mas depende de cada um. Não há como negar, Bruno, Caio, todo mundo que está nos acompanhando. Isso aumenta a nossa ansiedade. Eu posso ser isso, posso ser aquilo, posso ser aquilo, posso trabalhar de casa, posso trabalhar viajando, posso trabalhar não sei aonde. Outro dia eu parei para refletir sobre isso. Meu modelo de trabalho era o meu pai, que acordava 4h30 da manhã, saía 5h30 de casa, voltava 8h30 da noite. Eu mal cresci vendo meu pai, porque meu pai trabalhava o tempo todo na rua. Eu cresci vendo minha mãe, minha relação toda de criação foi praticamente feita com minha mãe. Minha mãe era dona de casa, parênteses, donas de casa trabalham também, ok? Então minha mãe trabalhava em casa, fecha parênteses. E aí, mas era uma relação diferente. Então eu cresci muito com esse conceito. Homens que trabalham o dia inteiro na rua, homens que sustentam com o salário, mães que criam. E o mundo já é diferente há muito tempo. Então, vamos aprender a relativizar mais as coisas? Será que esses jovens de hoje estão mais ansiosos porque o mundo mudou? E, de novo, o mundo sempre mudou. O mundo sempre vai mudar. O mundo vai continuar mudando. E as pessoas vão continuar com essa ansiedade. Isso é natural. Mas não há como negar que a gente tem mais um acréscimo da tecnologia, das coisas que mudam o tempo todo. A gente está aqui conversando, pode ser que esse episódio fique velho daqui a 6 meses. Pode ser. Isso não aumenta a nossa ansiedade? Claro que aumenta. Então, Bruno, eu enxergo da seguinte maneira. Eu vejo que essa vontade nossa em querer conhecer, aprender, aí a gente tem muito essa expressão hoje utilizada, né? A gente é bombardeado por informação todo dia, toda hora, o tal da FOMO, Fear of Missing Out. Será que eu estou perdendo enquanto eu estou aqui conversando com vocês? Está rolando alguma coisa no mundo, eu não estou sabendo? Rapidinho, Bruno, rapidinho, Caio. Pessoal, segura aí que eu vou entrar aqui no Twitter. Não, tá tudo bem. A CPI da Covid já acabou. Sabe? Parece que a gente tem que saber de tudo o tempo todo. Tem um canal, uma emissora, que tem um slogan que é assim, nunca desliga. É óbvio que a gente está mais ansioso, porque nos pressiona, pensando que a gente tem que estar conectada o tempo todo. Aí a gente vai trabalhar e a gente recebe da gestora, do gestor, e-mail, mensagem, toda hora, eu não consigo respirar. Então, eu acho que nesse papo todo, saúde mental é um assunto aí, fundamental para a gente lembrar, né? Será que a gente está cuidando da gente? Será que a gente está acordando e está respirando antes de começar um novo dia? Será que a gente está tendo tempo para ouvir uma música, conversar com alguém, ler uma notícia com calma? Deixa eu ler essa notícia e interpretar aqui o título. Por que essa imprensa falou desse jeito e não falou do outro? Por que a foto é desse tamanho e não é do outro? Mas a gente não tem tempo. Então a gente engole e reproduz. Por isso que a gente não questiona. Por isso que a gente não tem curiosidade. Bom, Bruno, acho que eu dei uma volta, mas é mais para responder assim. Eu também gosto de respeitar os momentos, respeitar os contextos, respeitar as naturezas das pessoas. Eu cresci com orgulho do meu pai, que trabalhou 28 anos no mesmo lugar. E aí, eu fui para a minha primeira experiência de trabalho. Fiquei 16 anos fazendo a mesma coisa. Teve uma hora, Bruno, Caio, que a ficha caiu. Eduardo, não está na hora de você aprender a desaprender para reaprender, não? Então, eu continuo sendo professor. Só que eu aumentei as minhas habilidades. Que legal. Tenho orgulho de dizer, eu sou professor. Mas eu aumentei minhas habilidades. Eu saí de onde eu trabalhava, no colégio, onde eu estava dando aula, para trabalhar na plataforma Descomplica. Trabalho no Descomplica com muito orgulho, com muito prazer. E lá que eu conheci o que é design, marketing, programação, empreendedorismo, startup. Vou soltar uma expressão aqui que eu aprendi em 2014. O que é CTA? Call to Action. Uma linguagem super empregada no marketing. Arrasta para cima, clica aqui no vídeo para você pegar o e-book, faça não sei o quê, compre blá blá blá, são os modos imperativos, né? Quando você sugere para uma pessoa fazer um tipo de atitude, de uma ação, call to action. Eu fui aprender isso em 2014.
Em 2021, 2022, isso aí, pô, é largamente utilizado. Quase todo mundo já sabe o que é um CTA. Eu não sabia. Então, eu acho que uma máxima que a gente deve carregar, fica aqui, então, uma provocação para quem está nos ouvindo. O que você sabe hoje é a mesma coisa que você sabia há 10 anos? Você continua repetindo sempre as mesmas coisas que você aprendeu lá há 15 anos? Não está na hora de você experimentar novas situações, não? Não sei. Posso fazer um parênteses muito rápido? Claro. Quando você fala isso de repetir as mesmas coisas, eu estagiei numa empresa, eu fiz engenharia elétrica, né? Não sei se você sabia. Mas, enfim, eu estagiei numa empresa chamada ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, super conhecida e tal. E eu usava um sistema, agora eu até esqueci, cara, o nome do sistema, que todos os engenheiros eletricistas usavam e tal, para você simular. Eu trabalhava num período de quadrimestral até anual, ou seja, eu analisava com 4 meses a 1 ano de antecedência quanto que cada usina, quer dizer, como estagiário ajudava ali, óbvio, né? Quanto que cada usina do Brasil geraria de energia para a gente ter a energia agora funcionando. E aí depois passava para o planejamento anual, mensal, semanal e diário, né? E aí tinha, cara, eu lembro assim que era Heller Lean, Heller Bar. Eram comandos desse sisteminha para você simular e tal. Beleza, puta, aquilo ali não era minha praia, eu até aprendi bastante, fiz uns amigos lá e tal. E aí saí. Eu trabalhei lá em 2003, eu entrei em 2003, vai fazer 20 anos. Cara, o mesmo sistema existe e os engenheiros que estão lá, que eu sei que estão lá até hoje, fazem o Heller Lean e o Heller Bar até hoje. 20 anos depois. Muda se é São Paulo, se vai para Itaipu, ou se vai para o Nordeste, muda a área. Mas eu tenho pessoas que são muito próximas que fazem a porra do Heller Lean e do Heller Bar até hoje, cara. E faziam até mesmo antes de eu entrar, porque entraram no ONS antes de mim. E faziam, né? Anarrede o nome, acabei de lembrar, Anarrede, o nome do sistema. E aí, isso para mim era um negócio, ainda é, quando eu falo com essas pessoas, eu falo, cara, não é possível. E fazem, Heller Lean, Heller Bar. Então, um parênteses, que tipo, isso existe mesmo, né? Pessoas fazem as mesmas coisas há 15, há 20 anos, e tudo bem também. Para eles, se tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não estou criticando aqui. Mas na minha cabeça é algo surreal. E para eles, cara, beleza. Tipo, tá bom, eu vou acordar e vou fazer isso. Queria pegar esse gancho aí, Bruno, mas também não vou levar tanto tempo agora nessa análise, não. Mas só fazer meu último comentário daquela sua colocação, que é essa sobre pessoas que ficam, às vezes, meses num determinado emprego e depois já muda para outro. Só uma observação sobre isso. Eu, quando fui gestor, minhas últimas experiências de gestor também me mostraram o seguinte: às vezes, aquela expressãozinha em inglês, job rotation, né? As pessoas, às vezes, fazem uma mudança de cargo, mas dentro da mesma empresa, dentro do mesmo trabalho. Eu vejo isso muito com bons olhos, porque ainda há pouco, há uns minutos atrás, eu soltei uma expressão que eu falei assim: a gente sai muito do colégio e, por pressão familiar, a gente recebe uma pergunta muito forte na infância e adolescência, que é: e aí, Caio, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser astronauta. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah, eu quero ser bailarina. Ah, eu quero ser atriz. Quero ser cantora. Aí a gente acaba se desenvolvendo, escolhe outra coisa, muitas vezes pela questão da vergonha, do medo. Eu lá vou ganhar dinheiro sendo bailarina, nesse país que nem valoriza o que é balé, eu vou fazer outra coisa. Aí a gente acaba escolhendo outra coisa que nem necessariamente gostaria de fazer, mas a mãe ficou orgulhosa com o diploma. Mas, dito isso, minha provocação maior é: a gente sai muito com essa formação sobre formação. Sou formado em? Aí parece que eu tenho que ter um diploma de, complete a lacuna, advogada, fisioterapeuta, nutricionista. E vou ser nutricionista a vida inteira. Se eu quiser mudar, não pode não. Você se formou nutricionista, pô. Mas eu não posso agora ser nutricionista esportiva? E ter uma especialização, porque eu estou curtindo agora, nessa fase da minha vida, mais essa área? Então, para finalizar essa minha colocação, que eu penso
traz muita provocação para quem está nos ouvindo, eu gosto, eu me afinizo, eu curto esse discurso de deixa eu ser 4 anos isso aqui, depois deixa eu só investir um pouco mais nessa outra área e tal. Porque a gente não enxerga ainda as coisas como transversais. A gente enxerga as coisas ainda muito estanques. Então, eu não posso ser advogado e surfista. Eu não posso ser DJ e engenheiro. Porra, o Bruno aqui, eu tô vendo aqui o Bruno. Porra, o Bruno tem maior cara de engenheiro, não tem nada a ver com surfista. Ué, e por que surfista tem que ser visto como um hobby e não pode ser um esporte que dá dinheiro? Então, eu acho que esse papo todo eu curto essa coisa da geração, às vezes, que fica 6 meses num cargo para entender. Acho que marketing não é minha pegada, não. Deixa eu experimentar agora o que é trabalhar com não sei o quê. Ou, dentro de marketing, deixa eu ver agora o que é criar conteúdo. Deixa eu ver agora o que é fazer CTA todo dia. Ah, mas eu não quero ficar fazendo CTA todo dia. Eu quero ficar fazendo isso só para aprender por um tempo. Legal! Que é um pouco dessa mentalidade de deixa eu aprender um pouquinho de cada coisa. Claro que eu sempre disse aqui nesse episódio, a gente tem que relativizar o que é a ansiedade de querer conhecer tudo a qualquer momento e está se desenvolvendo mesmo. Por isso que é tão importante dentro das empresas educação corporativa. É tão importante dentro das empresas a cultura de aprendizagem. Então vem cá, fica nesse cargo aqui pelo menos 6 meses, 8 meses. Vamos fazer uma avaliação até o final? Vamos ver o quanto você curtiu esse processo? Ou não curtiu? Por que não curtiu? Não é só, não curti. Qual é a métrica? Por que você não curtiu? Vamos entregar esse relatório aqui? Então, agora vamos fazer realmente uma rotação para um outro cargo, para uma outra posição, para ver se você curte o processo em outro lugar. Então, pessoal, eu acho que minha grande fala sempre aqui nesse episódio está sendo muito sobre essa nova maneira de enxergar as coisas, sabe, Bruno, Caio? Tirar um pouco, desmistificar essas pressões que recebemos desde a infância, da adolescência. E por que não pode ser desse jeito? Eu acho que também pode. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem possibilidades de caminhos que a gente, às vezes, até ainda não enxergou. E está criando, está inventando. Eu acho que esse que é o bacana das coisas. Legal. Legal. Olha, infelizmente... Caraca. Estamos caminhando para o fim. A aula dele deve ser boa, viu, meu? O aluno não dorme na aula dele, não dá tempo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estudei no PH, onde ele ficou esses 16 anos, né? Que é uma puta... Ainda tem o PH? Ainda tem, né? Tem. Não sei se é tão forte quanto era, enfim. Você não falaria que não é mais tão forte, mas na época era uma excelente escola, fortíssima, né? E aí, cara, as poucas aulas que eu vi suas, porra, já eram boas há, sei lá, 20, 25 anos atrás. Entregou a idade. Quando você ainda estava naquele primeiro ciclo de aprendizagem ruim aí, que você só cuspia coisa, já eram boas. Imagina, anos depois, imagina hoje em dia. Mas, bom, duas coisas para a gente finalizar. A primeira, eu já queria mesmo, depois a gente pensa em agenda, que eu sei que, é difícil, principalmente a tua. Eu já queria te convidar para um próximo papo, que tem 1 milhão de coisas para a gente falar, muito legais aqui, que a gente gostaria que a nossa audiência escutasse de você, e ficou muito pouco aqui em 50 minutos. Então, já queria te fazer esse convite, depois a gente tenta conciliar as agendas para fazer um 2. Já aceitei. Seria um prazerzaço, tá? E, por último, para finalizar, cara, uma mensagem, você já falou, já deu muitas mensagens aqui, mas é uma mensagem assim para essa galera que tá começando no mercado de trabalho, né? Fala uma mensagem aí para esse pessoal, e aí a gente finaliza, cara. Legal, Bruno. Primeiro, agradecer de novo aí o convite, foi um prazer, eu curto muito estar de verdade fazendo as coisas, então eu curti o momento que a gente esteve aqui junto, já aceitei o seu novo convite para a gente gravar novas perguntas e novos comentários, então depois a gente alinha aí realmente nossas agendas. Bom, para a gente finalizar, deixar aí, não vou deixar uma não, vou deixar 2 mensagens para a galera, são curtas. Uma é uma frase minha que eu criei ano passado, muito ligada a essa coisa de experimentação. A frase diz assim: na nova era, questionar é a chave para experimentar novas formas de aprender.
Está até escrito em rosa ali na parede. Na nova era, que nova era? A era digital. Era digital essa que já existe há bastante tempo. Ela não começou agora, com o contexto pandemia, não. Era digital é desde a fusão, transição ali do século XX para o XXI. Chegada de internet, computador, smartwatch, celular, rede social, blá, blá. Na nova era, questionar, saber fazer perguntas é a chave para experimentar novas formas de aprender. Essa frase é minha, eu fui criando ela, concatenando muitas visões. Eu acho que ela resume muito bem, inclusive, esse nosso episódio, porque o que eu penso é isso, novas formas de aprender. E existem novas formas de aprender. Por que a gente não precisa ficar concentrado só naquelas maneiras como aprendemos com os nossos pais e nossos avós? O mundo mudou, moçada. O mundo mudou, galera. Então, vamos abrir um pouco a perspectiva das coisas. E aí, por último, minha última mensagem é: eu estou criando agora, Bruno e Caio, um material meu, autoral. Não é um livro, não é um curso, é tudo junto e misturado que eu estou chamando de um playbook. É um material que é online, não é físico, não é offline. Então, dá para acessar pela internet. Ele ainda não está disponível, mas daqui a uns 20 dias, menos de um mês, ele já vai estar disponível. E é um material, Bruno, Caio, que é muito baseado nesse esquema de fazer perguntas. Não é o que o Valadares disse que você tem que fazer. Eu não curto esse discurso pastoral, religioso. Então, é muito um discurso de essa pergunta aqui é boa para eu refletir. Então, o trabalho se chama Cria Way. Cria Way, de caminho em inglês. E aí tem um slogan. Não é sobre seguir caminhos, é sobre criar futuros. Maneiro. Acho que a mensagem que eu deixo para a gente encerrar é: quem está nos ouvindo, como você está construindo, criando, é um verbo muito importante, criar seu futuro, a partir das suas visões, das suas colocações, ou você apenas está repetindo modelos, seguindo caminhos que sua mãe falou que era legal, seu pai disse que era maneiro, o seu gestor, sua gestora disse que você tinha que, tinha mesmo, ele te conhece, ela te conhece mesmo? Será que não era você quem deveria criar esse futuro do seu jeito? E se errar, foi você que errou. E se acertar, foi você que acertou? Então, o material mexe muito com esse discurso da confiança criativa. E aí eu deixo essa mensagem para todo mundo encerrar esse episódio pensando: como anda sua confiança criativa? Pensa nisso, desenvolva nisso. E a gente está aí pelas redes, @EduVLLD, me procure no LinkedIn, Eduardo Valadares com 2 L's. Vou ter o maior prazer em receber vocês por lá e acompanhe lá todas as nossas também reflexões e questionamentos sobre as aprendizagens. Acho que é sobre isso tudo aí. Porra, muito bom, cara, muito bom. Super obrigado aí pelo papo sensacional. Não, foi algo diferente. A gente faria 50 gravações aqui, as 50 seriam sensacionais. É muito legal também, eu sou um pouco mais novo que você, mas mesmo assim, ver também, aquele, não diminuindo, óbvio, né, mas entre aspas, aquele professor pequenininho do PH ali, onde chegou, né? Isso é muito legal, né? Obrigado. Aquelas aulinhas ali para 50 pessoas, 100 pessoas no PH, na Tijuca, Botafogo e tal, e aonde se transformou com a escala que você conseguiu levar todo esse teu conhecimento que você desenvolveu nesses anos todos. Cara, super obrigado de novo, papo sensacional, e é isso, até a próxima, tá marcado mesmo, vamos só conciliar as agendas, mas tá marcado. Fechou. Mais uma vez, obrigado aí, Caio, foi um prazer, obrigado, Bruno, sucesso para todo mundo que está nos ouvindo, e bora questionar aí o processo de aprendizagem, acho que isso aí nos traz um futuro diferente. Exatamente. Demais. Eu fiquei bem curioso aqui, viu? Vou te falar, então, o segundo papo vai ser incrível. Com certeza. Esse foi, então, mais um Papos de Carreira. Voltamos em breve. Até a próxima. Valeu.